Olá, cinquentões! Agora continuamos analisando as empresas e os resultados do terceiro trimestre do ano de 2020. A empresa de hoje é Itaú Unibanco, este maior banco da América Latina com grandes resultados, cada vez mais eficiente e, no meu ponto de vista, uma análise tranquila para uma melhoria dos bancos, mostrando aí que parece que o pior para os bancos já passou. Então eu vou dar uma compilada nos dados da análise gerencial da operação demonstrações contábeis do terceiro trimestre de 2020. Lembrando que o ticker para Itaú na Bolsa de Valores brasileira é ITUB3, finalzinho 3, ordinária, direito a voto, e ITUB4, finalzinho 4, preferencial, que tem preferência no recebimento dos dividendos. Bom, este primeiro quadro, já só por aqui, já demonstra que a empresa vale a pena e que tem uma lucratividade muito interessante. Em 3 meses, nesse terceiro trimestre de 2020, o lucro líquido recorrente do Itaú Unibanco foi de 5 bilhões e 30 milhões. Já houve um aumento em relação ao segundo trimestre, onde nós tivemos 4 bilhões e 205 milhões. Em relação ao terceiro trimestre de 2019, onde se teve 7 bilhões e 156 milhões, ainda estamos abaixo, mas é uma relação clara, por causa da pandemia e tantos fatores que envolvem isso. Produtos bancários aumentam, a gente percebe um aumento no volume dos produtos bancários, margem financeira gerencial interessante, então a gente consegue fazer um comparativo. Eu destaquei aqui o índice de inadimplência de 90 dias, que está em 2,2, então ele já ganhou em relação ao segundo trimestre, que era 2,7, e em relação ao terceiro trimestre de 2019, que era 2,9. Então a inadimplência está diminuindo, o que é um ótimo sinal. Destaquei também o índice de cobertura, que é a famosa provisão de devedores duvidosos, que está em 339% no terceiro trimestre de 2020, contra 281% do segundo trimestre e 208% do terceiro trimestre de 2019. Então, tem muito mais dinheiro provisionado para aquelas possíveis dívidas que não serão pagas, aquela inadimplência. Se esse dinheiro está provisionado e não houver inadimplência, que o índice de inadimplência está caindo, provavelmente no futuro próximo haverá distribuição deste valor para os seus acionistas. E o índice de eficiência, que é sensacional, o índice de eficiência do Itaú Unibanco em 48%, aumentando também, já está superior ao mesmo período de 2019, quando era 45,5%. Lucro líquido recorrente por ação, isso é ótimo, lucro daquela ação. Eu tenho uma açãozinha do Itaú, quanto que me rendeu de lucro? Neste trimestre, terceiro trimestre de 2020, o lucro líquido foi de 52 centavos contra 43 centavos do segundo trimestre. Então já tem um aumento também na lucratividade das ações. Valor patrimonial por ação está em 13,37. Isso é interessante, o valor patrimonial por ação 13,37 e a ação, sempre você tem que levar em relação à cotação da ação para ver a referência do valor patrimonial por ação. Valor de mercado. Por que eu destaquei aqui? Eu quero que vocês pensem e me respondam. O Itaú Unibanco valia 342 bilhões 292 milhões no terceiro trimestre de 2019 e um ano depois ele está aqui em 219 bilhões 948. Quer dizer, perdeu-se mais de 120, aí quase 120 bilhões de reais. O valor do banco, o banco se perdeu, esse valor foi embora. O que acontece? Por que o mercado previu isso? Então o valor em mercado aqui em dólares são então 38 bilhões de dólares, quase 39 bilhões, contra 82 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado. Então o mercado está vendo o banco desvalorizado. Eventos não recorrentes, isso é importante, a gente teve um lucro líquido recorrente de 5 bilhões e 30 milhões em 3 meses e tivemos aí com eventos não recorrentes. Então, tirando os eventos não recorrentes, seriam 4 bilhões e meio praticamente, o que é fantástico, né, gente? No meio da pandemia, tanta gente reduzindo o lucro, tantas empresas sem lucro, às vezes até no prejuízo, segurando esse prejuízo, o Itaú ainda consegue em 3 meses ter esses 5 bilhões de reais de lucratividade. Só por aí eu já fico satisfeito com o banco.
Tá? Claro que a gente teve, nos 9 meses de 2020, a gente teve 13 bilhões 150 milhões em 9 meses, no meio dessa pandemia, contra os 21 bilhões do mesmo período do ano passado. Houve uma redução na lucratividade, mas ainda lucra e muito. Lucro líquido recorrente, então 5 bilhões, aqui a gente tem um gráfico que demonstra essa diferença dos 9 meses de 2019 para 2020 e também começamos a perceber um aumento na escala de lucratividade em relação aos primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2020. Retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, é o velho retorno sobre o quanto de dinheiro que a empresa consegue fazer com aquele capital, está em 15,7%. A gente percebe aí esta curva que chegou a 25,1% no quarto trimestre de 2019, caiu e mais vem retornando. Então passou de 13, 13,5 e 16,8 a média. Então a gente está aí com 15,7 no terceiro trimestre de 2020. Índice de eficiência é uma das empresas mais eficientes do mundo. O banco tem um índice de eficiência atual de 45,7%, que é fantástico. É uma empresa muito bem gerida e reconhecida por isso no mercado. Carteira de crédito com garantias financeiras, eu destaquei aqui algumas coisas mostrando o seguinte. Em relação ao segundo trimestre de 2020, existe um aumento dos gastos das pessoas físicas. A gente percebe aqui no cartão de crédito, houve um aumento de 6,4%. Crédito pessoal diminuiu um pouquinho, as pessoas se endividando um pouco menos no crédito pessoal, mas a gente vê aumento em crédito consignado, aumenta um gasto com veículos de 10,4%, então as pessoas aproveitando a taxa Selic baixa e os juros baixos para trocar de carro, aumento no crédito imobiliário de 5,1%, da mesma coisa, uma Selic mais baixa, talvez seja o momento de buscar uma troca de imóvel, então as pessoas, este fluxo de dinheiro está aparecendo aqui nos resultados. Micro, pequenas e médias empresas também pegando mais crédito, então a gente vê um crescimento interessante na carteira de crédito. Índice de inadimplência está considerado, para mim é considerado baixo, 2,2% acima de 90 dias. O índice de cobertura de 90 dias é 339%. O que quer dizer isso? Eu tenho 339, mais de 3 vezes a quantidade de dinheiro emprestado eu tenho em garantia, em provisão para devedores duvidosos. Então, se ninguém pagar, eu ainda tenho 2 vezes e tanto de dinheiro sobrando para essa provisão. A gente sabe que a provisão de devedores duvidosos foi pensando no aumento de inadimplência. Também há aí uma especulação sobre vamos reservar esse dinheiro, não vamos reportar esse lucro, porque pode ser que aumente a tributação do lucro dos bancos. Então os bancos todos se garantindo com essa provisão e a inadimplência baixa, então demonstra que no futuro próximo a gente pode ter uma distribuição desse dinheiro que hoje está provisionado para devedores. Índice de inadimplência de 15 a 90 dias está em 1,9%, está baixo. Flexibilização de contas e de pagamentos, então a gente percebe que numa carteira de 53 bilhões e meio, nós temos de bons rates 88%, de garantia real 56%, temos hoje aqui 93,1% sem atraso, isso é fantástico. Carteira em dia 68%, carteira a vencer 24%, atraso de 15 a 90 dias apenas 6,4% e atraso acima de 90 dias apenas 0,6%. É uma inadimplência, no meu ponto de vista, muito boa, muito interessante, muito baixa. A gente percebeu um aumento na despesa, com provisão para crédito e limitação duvidosa, uma diminuição na provisão desse trimestre, mas a gente percebe que ainda é um aumento muito grande em relação a 2019. Então, nesse terceiro trimestre foram 6 bilhões 337 milhões destinados para provisão contra 7 bilhões 561 do trimestre passado, então teve um decréscimo aí de 16%, mas em relação ao terceiro trimestre de 2019, um aumento de 28,8%. E nos 9 meses de 2020, quase 24 bilhões e meio, contra 13 bilhões e meio dos 9 meses de 2019. Então a gente vê uma diferença de 79,5%, quer dizer, aumentou a provisão em 79,5% no mesmo período. Percebemos o resultado de crédito de limitação super duvidosa, um aumento em relação ao mesmo período de 2019 de 95,6%. Esse dinheiro todo provisionado e eu espero que ele retorne aí para os acionistas, talvez ano que vem ou daqui 2 anos. Recuperação de crédito,
Até fiz uma sinalização numa setinha, a gente tem o primeiro trimestre 666, segundo trimestre 738 e terceiro trimestre 981 milhões, quer dizer, as pessoas buscando mais crédito no mercado, isso gera lucratividade para o banco. Aqui a gente tem então um quadro que demonstra o saldo do PDD complementar, passando aí de 18 bilhões de reais de saldo complementar. A garantia mínima, o PDD mínimo é de 32 bilhões. Então vocês percebem que nós temos 18 bilhões a mais, chegando a 51 bilhões em setembro de 2020. Aqui é interessante também, eu pus um aumento no funding de clientes, quer dizer, por incrível que pareça, com todo esse pessoal falando sobre novos investimentos, novas oportunidades, todo mundo percebendo que a poupança não é um bom investimento, que com a Selic a 2% ela perde muito, porque ela paga só 70% disso, então a poupança está em 1,4% ao ano, a gente vê um aumento aqui de depósitos à vista de 7,6% no trimestre e de 55% em relação ao mesmo período do ano passado, e depósitos em poupança, que foi o que eu destaquei, a gente vê um aumento de 5,3% do terceiro trimestre para o segundo e um aumento de 23% em relação ao mesmo período. Quer dizer, as pessoas estão agora, em 2020, depositando mais na poupança do que em 2019, mesmo com tanta euforia e com tanta informação a respeito de outros produtos que talvez sejam mais interessantes que a poupança. Dinheiro vai para a poupança do banco, o banco empresta para nós com um valor muito mais alto e ganha nesse spread, que é a diferença. Ele paga 1,4%, empresta 5% e ele ganha a diferença aí de 3,6%. É um exemplo apenas. Uso de canais digitais, o Itaú está para trás, os grandes bancos estão perdendo para as fintechs. Muito pelo contrário. Transformação digital no varejo, nós vemos aí o número de correntistas em milhões crescer de 10,7 para 13,7 de pessoas físicas e nas empresas de 1,1 para 1,2. Fluxo online de abertura de contas, terceiro trimestre de 2018, 165 milhões, chegando a 512 mil aberturas de novas contas no terceiro trimestre de 2020. Então a gente percebe que o Itaú está se movimentando sim. Relatório da administração, então, um lucro líquido recorrente de 13,1 bilhões de reais e o ROI, que é o retorno sobre Return on Equity, o retorno sobre o capital líquido investido de 14%. Quer dizer, todo o dinheiro que a empresa investe, ela tem um retorno de 14%, muito bom no meu ponto de vista. Composição do lucro líquido recorrente por negócio, a gente percebe que 10,6 em serviços e seguros, 2,1 no crédito, 0,4 excesso de capital e trading, do total dos 13,1 bilhões de reais. Eu gostei também disso aqui, quantidade de acionistas em milhares. Nós tínhamos 133 mil acionistas do Itaú de pessoas físicas em setembro de 2018. Subiu para 239 mil em setembro de 2019 e chegamos agora em setembro de 2020 com 513 mil acionistas, mais de 500 mil de acionistas do Banco Itaú Unibanco, mesmo em meio à pandemia. Índice de eficiência sensacional do banco, 47,3% nos 9 meses de 2018, 46% nos 9 meses de 2019 e 46,3% nos 9 meses de 2020, já está no índice maior do que o do ano passado. Itaú Unibanco mostrando que é fera em eficiência, fera em gestão. Fluxo online de abertura de contas, a gente teve aqui então um aumento do terceiro trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2020 de mais de 85,5% de pessoa física e mais de 300% em pessoa jurídica. Destaquei uma das aquisições para mostrar um pouco essa estratégia que está aparecendo aí no Itaú. O Itaú adquiriu aqui ações preferenciais da fintech Quanto, que é pioneira em Open Banking no Brasil. Então a gente percebe um movimento de investimento em empresas de Open Banking e também houve aí um aviso, um fato relevante sobre a possibilidade, a análise para segregar a XP do Itaú, tirando a XP da Itaú Unibanco Holding, colocando para uma outra empresa, e aí quem for acionista vai ter direito também a essa nova empresa, etc. E também a venda, isso são 41,05% da XP. Então o Itaú Unibanco hoje
tiraria esses 41,05% da XP, colocaria numa outra empresa, quem é acionista hoje ganharia também parte daquela outra empresa e também venderia os outros 5% de participação que eles têm na XP. A gente começa a ver aí uma movimentação em relação a isso, ó. Segregar a XP, fazer a venda até talvez em Nova York mesmo, onde a XP está na bolsa, e criar uma nova empresa, investindo também em Open Banking. O Itaú tem aí algumas outras linhas, né? Abriu crédito imobiliário, a juros de poupança, ele tem crédito para pessoa física de ter seu iPhone para sempre. Então várias alternativas que a gente tem visto de movimentação no mercado do Itaú, mostrando que ele está ligado no online, ligado nas novas demandas. A plataforma de investimento do Itaú crescendo também bastante. A gente percebe aqui então nesse último slide, a carteira de crédito em bilhões de reais, ela vem subindo de 654 bilhões para 847 bilhões. Então teve um acréscimo aí entre setembro de 2019 para setembro de 2020 de mais de 20%, 20,4% de aumento de crédito, o que mostra que as pessoas estão buscando crédito no Itaú e que o Itaú ainda se mostra um grande player do mercado, é o maior, e esse banco não vai acabar de uma hora para outra. Esta é a minha opinião. Não é uma recomendação de compra nem de venda, é apenas uma análise desses resultados que deixa o meu coração mais tranquilo, consigo dormir tranquilo tendo Itaú em carteira. Eu tenho Itaú e tenho uma grande posição em Itaúsa que indiretamente acaba tendo todos os reflexos do Itaú em suas posições. Espero que vocês tenham gostado, comentem aqui, curtam este vídeo. Se você não é inscrito no canal 59 Investidor, se inscreva, mande para seus amigos e faça com que esse conteúdo chegue a mais gente. Muito obrigado e bons investimentos!